Quando a gente pensa num contexto histórico, né, de linguagem de programação e seu uso dentro da disciplina de automação de testes, a gente começa lá atrás com os próprios programadores fazendo uso de linguagem de programação para conseguir então automatizar os testes que são realizados ali nos próprios métodos das classes, dos próprios métodos das classes que eles desenvolvem, para que eles possam então ter um feedback um pouco mais rápido quanto a uma mudança que eles venham a fazer no seu código. Então, se a gente fosse parar a pensar nesse momento no tempo, onde qual era a melhor linguagem de programação para conseguir automatizar seus testes, a gente vai ter o quê? A própria linguagem que o desenvolvedor utiliza para desenvolver o software. Então, se a gente for parar para pensar num contexto de automação dos testes que ocorre, feito pelos próprios desenvolvedores, qual que é a melhor linguagem para automatizar os testes? É a mesma linguagem pela qual eles mesmos desenvolvem. Ou seja, se o desenvolvedor está desenvolvendo em Java e ele vai então criar ali alguns testes para avaliar se os métodos que ele desenvolveu, que ela desenvolveu, funcionam como deveriam funcionar, eles vão escrever aqueles testes em Java mesmo. Por quê? Porque ele está dentro do próprio contexto do desenvolvimento do software dentro daquela determinada linguagem. Se o desenvolvedor vai desenvolver em Python, Python é a melhor linguagem para ele ou para ela. Por que isso? Porque também vai ter que escrever os testes que eles precisam ali para ganhar mais confiança no código a partir daquela mesma linguagem. A linguagem que é utilizada para criar os testes é a mesma linguagem que é utilizada para criar o software, ok? O que eles têm, na verdade, são bibliotecas que suportam essa atividade, beleza? Então, vamos pensar assim em testes que são geralmente feitos por desenvolvedores, tá? Em que a responsabilidade é do desenvolvedor de escrever. Testes de unidade e testes de integração. O desenvolvedor vai escrever o teste de unidade e o teste de integração com aquela mesma linguagem que ele desenvolveu o software. Nesse contexto, então, essa pergunta, qual é a melhor linguagem para automatizar os seus testes, ela é meio que uma pergunta que tipo, a resposta ela é única. Ou seja, se você criou o software em Java, escreva em Java. Então, a melhor linguagem é a mesma que você usa para criar o software. Ok? Então, a resposta é muito simples, muito simplória, muito direta, muito estreita. Nem tem muito o que pensar. É a mesma linguagem que você usa para desenvolver o software. Agora, dentro do contexto histórico, aconteceu que a gente também investiu tempo para começar a criar algumas ferramentas ou bibliotecas de automação de testes que eram feitas em outras camadas, que não eram as camadas mais baixas, vamos dizer assim, tipo unidade e integração. Ou seja, o desenvolvedor agora poderia então criar um teste automatizado para testar uma API. Poderia criar um teste automatizado para testar uma interface gráfica web. Poderia criar um teste automatizado para testar uma interface gráfica mobile, uma interface gráfica desktop. E quando isso acontece, que a gente sai desse miolinho ali de testes que são muito conectados ao código em si, e a gente vai para um outro nível aqui, que a gente pode chamar aqui de nível de interfaces, e isso entra API e interface gráfica, e na interface gráfica há uma grande variação de interface gráfica web, mobile, desktop, beleza? Então, quando a gente sai daquele miolinho de código e passa para interfaces, a história muda um pouco. E é aqui que a pergunta qual é a melhor linguagem para automatizar testes começa a surgir. Que é quando uma pessoa que está desenvolvendo uma aplicação, uma interface gráfica web, desenvolve essa interface gráfica web, mas se aquela pessoa quiser automatizar um teste naquela interface gráfica web, essa pessoa pode escolher uma linguagem de programação que é completamente distinta de qualquer uma que foi utilizada para construir a interface gráfica. Então vou entrar aqui em mais detalhes para que você possa entender melhor, tá bom?
Vamos pensar que a gente está aqui então dissecando a automação de testes web, ou a criação de uma aplicação web. O que a aplicação web possui? Ela possui uma camada, né, da frente daquela determinada aplicação web, que é desenvolvida com HTML, ok? Além disso, utiliza-se CSS, que serve ali basicamente para que você possa formatar os elementos gráficos do HTML de uma maneira mais organizada, ok? E tem também JavaScript, que é para que você, né, desenvolvedor web, possa então aplicar a essa interface gráfica web alguns comportamentos. Eu vou dar um exemplo para você de um comportamento. Quando você clica num botãozinho que foi construído em HTML, que tem um símbolo de mais dentro, quando você clica nele, com o JavaScript, você cria dinamicamente um elemento dentro da página web. Entendeu? Isso tudo foi feito com JavaScript. Cliquei no botãozinho mais, ele construiu um elemento dentro da página web. E com o CSS ele formatou esse elemento, colocando cor de fundo, borda, cor de fonte e etc. Em todo esse esquema que eu acabei de falar para você aqui, né, a gente então fez possível a materialização de uma aplicação web. Até aqui tudo bem, certo? Beleza. Essa aplicação web, diferente daqueles códigos daqueles testes automatizados mais próximos do código, que era de unidade de integração, diferente deles, ele não era mais acoplado à linguagem. Eu já não tinha mais, então, que me preocupar com a mesma linguagem que eu usei para construir o software. Por quê? Porque a partir do momento que a gente criou uma interface web, ok? A partir do momento que a gente criou uma interface web, o que aconteceu? A gente criou, então, uma ferramenta que ficou muito popular assim, no mercado, que era um driver, e esse driver, basicamente, era capaz de interagir com uma página web. Esse driver, ele interage com essa página web e você escreve um código, ok? Uma série de comandos com uma grande variação de linguagens de programação, por exemplo, em Python, em Java, em JavaScript, em Ruby, em C#, tem um monte de variação. Você escreve os comandos nessa linguagem, esses comandos são enviados para o driver pega esses comandos e converte isso em ações na sua página web. Entendeu aqui a diferença? Antes, lá atrás, quando a gente estava falando de testes de unidade ou testes de integração, eles obrigatoriamente têm que ser na mesma linguagem que o software foi construído. Agora, quando a gente fala sobre esse novo universo, onde eu tenho aqui a interface gráfica web e tenho aqui um driver, qualquer linguagem de programação que tiver uma biblioteca que consegue se comunicar com esse driver, vai fazer com que o driver interaja clicando ou digitando na página web. Quando isso aconteceu, a gente se tornou então desacoplado de qual é a linguagem de programação a ser utilizada. Entenderam aqui o que aconteceu no decorrer da nossa trajetória buscando essa evolução de uso de automação de testes em aplicações web? A mesma coisa aconteceu para mobile. O seu aplicativo mobile foi criado com Swift, ok? Que é lá uma linguagem de programação que é utilizada para construir aplicativos para iOS, para os celulares da Apple. Tá aqui, ó. O aplicativo foi construído em Swift. Mas tem aqui no meio uma espécie de driver, ok? Que ele se comunica com o dispositivo móvel e com o aplicativo que está lá dentro e envia comandos para dar tapa na tela ou digitar. E aí, da mesma forma que a gente tem aqui esse driver que interage lá com a aplicação mobile, a gente tem diversas linguagens que, se possuírem bibliotecas específicas que conseguem se comunicar com isso,
consegue então converter esse código que eu digito em comandos para o driver, e o driver vai lá e interage com o aplicativo mobile. Novamente, a gente desacoplou a necessidade de estar aqui conectado diretamente com o Swift, escrever os códigos especificamente em Swift, mas na verdade não, a gente agora tem aqui, se eu tenho Python, ou eu tenho Java, ou eu tenho C#, ou eu tenho Golang, ou eu tenho Swift, ou eu tenho qualquer linguagem que seja capaz de utilizar essa biblioteca para se comunicar com esse driver, o driver vai reproduzir o comando aqui. E eu não tenho linguagem melhor ou pior nesse caso, não existe isso. Por quê? Porque qualquer linguagem de programação que possa se comunicar com esse driver vai fazer com que o driver se comunique com o app e puf, problema resolvido. Beleza? Então eu trago para vocês essa linha de raciocínio mais, voltada desde lá do início para que a gente possa ir analisando os crescimentos, a evolução das coisas, para que você consiga distinguir algumas coisas que são muito importantes e que às vezes acabam sendo até tabus, né, para algumas pessoas, tá bom? Por enquanto, até agora, a gente sabe que qualquer linguagem de programação que tenha a biblioteca pode se comunicar com esse driver, e esse driver vai se comunicar com o app. Não tem linguagem melhor, não tem linguagem pior até agora, tá bom? E a gente sabe que se a gente está em camadas mais baixas, unidade de integração, por exemplo, né, vai ter que ser a mesma linguagem de programação que está sendo desenvolvido o aplicativo, o software, ok? Beleza. Júlio, já entendi até aqui, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Excelente. Agora a gente vai para o próximo passo. O próximo passo é o seguinte. Vamos pensar em responsabilidade quanto à automação dos testes. Porque assim, testes de unidade e testes de integração, eles acabaram por serem popularizados por pessoas de desenvolvimento e não por pessoas de testes de software. Entendem? Por exemplo, a gente tem lá um grande desenvolvedor que é o Kent Beck, que ele é super famoso, né, na comunidade de desenvolvimento de software, que ele é uma das pessoas que compartilha abertamente e produz muitos materiais de como você consegue criar testes de unidade, testes de integração melhores, né? A gente também tem outros diversos pesquisadores, por exemplo, Martin Fowler, né? Também um grande desenvolvedor, um super consultor que escreve diversos artigos e muitos deles de como você consegue, né, aplicar práticas de teste automatizado melhor, né? Grandes desenvolvedores pregando isso. Então o que acontece? Acontece que a responsabilidade por testes de unidade e por testes de integração foi então meio que, né, na sua evolução, crescendo como tendo a responsabilidade pela escrita aplicada à pessoa que codifica. Então, se eu sou um desenvolvedor de software e eu vou vou implementar uma user story, e conforme eu escrevo o código para essa user story, eu também escrevo testes para testar o meu código. Ok? É isso que acontece. Ou tem ainda uma abordagem chamada de TDD, né? Que é desenvolvimento dirigido a testes, que basicamente o desenvolvedor vai lá e constrói alguns exemplos de como o software deveria funcionar. Então ele vai, né, construindo isso, né, construindo o software para atender aqueles exemplos que ele deu, né? E aí, novamente, né, lá atrás, Kent Beck decidiu chamar isso de testes dirigidos, de desenvolvimento dirigido a testes, que é o desenvolvedor escrevendo primeiro esses exemplos, né, que ele chamou de testes, chamou lá de testes, e então o desenvolvedor vai desenvolvendo para atender aquilo. Então, naturalmente, já cresceu com a responsabilidade sendo do desenvolvedor. Quando a gente fala de testes de API, por exemplo, testes de API REST, ou a gente fala sobre testes, automação de testes web, ou automação de testes mobile, ou automação de testes desktop, sabe o que aconteceu? Aconteceu que esses testes, que são testes que são feitos nessas camadas de interface, como eu já expliquei para vocês aqui nesse vídeo,
Quando a gente começa a testar a interface, seja a interface de programação de aplicações, que é a API, ou a interface de usuário, que é a interface gráfica, web, mobile, desktop, etc. Quando subiu para essas interfaces, por algum motivo na nossa trajetória, a gente começou a ter o QA, ou na época, o analista de testes, ou analista de testes automatizados, sendo responsável por isso. Quando a gente fez essa separação de, olha, os analistas de testes são os responsáveis pelos testes que são feitos nas interfaces, e os desenvolvedores são os responsáveis pelos testes que são feitos na unidade na integração, quando houve essa separação, boom, a gente, olha que negócio louco isso, quando houve essa separação, boom, a gente começou a ter essa discussão de qual é a melhor linguagem para automatizar testes. Foi nessa separação que essa pergunta surgiu. Por que isso? Porque quando a gente estava só aqui embaixo, a gente já sabia, a linguagem de programação era a mesma que o desenvolvedor utilizava para construir o software. Agora, quando a gente desconectou aqui e falou, agora é o testador aqui, que é o responsável por escrever os testes automatizados das interfaces, o que aconteceu? O testador que estava aqui, lá de trás, ele não tinha, se você for olhar os livros mais antigos, pega livros mais antigos de teste de software, e você vai ver que havia uma grande separação entre quem testa e quem desenvolve, de modo que, puxa, os próprios testadores nem eram tão incentivados a automatizar testes. Pode até ser que você seja de uma época como essa, você seja um testador da época que, puxa, na minha época eu não era obrigado a automatizar testes, eu não era obrigado a programar, agora eu sou, mas antes eu não era. Talvez você seja dessa época. Nessa época havia essa distinção, então olha, quem é testador nem precisa saber automatizar. Aí de repente a gente se deparou com uma responsabilidade que era de escrever testes automatizados em interfaces como API, ou web, ou mobile, ou desktop. E nesse momento, o que aconteceu? Alguns dos analistas de teste ou dos QAs da época, que não tinham tanto conhecimento em linguagens de programação, pegaram para si qual era a linguagem de programação que eles usavam em suas faculdades ou que eles aprenderam em algum momento na sua trajetória. Então ele foi lá e falou assim, olha, eu gosto muito de Java, o Java foi o que eu aprendi na faculdade. Tem algum tipo de biblioteca para automatizar testes em Java? Com Java? Tem, tá aqui, ó. Tem essa daqui, então eu vou começar a usar ela. E começou a se popularizar então o uso daquela determinada linguagem para automação de testes. Foi havendo a evolução, né, dos testadores, havendo evolução de linguagens sendo utilizadas pelo mercado, e essas bibliotecas de automação de testes começaram a ser reconstruídas para outras linguagens. Então uma linguagem, por exemplo, Java, que é uma das predominantes em projetos de automação de testes ainda hoje em dia, né, construiu lá uma biblioteca que era dela especificamente, mas que essa biblioteca começou a ser construída em outras linguagens também. Então, por exemplo, o WebDriver tinha em Java, aí depois surgiu em C#, depois surgiu em Python, depois surgiu em Ruby, sabe? Não que essa seja exatamente a ordem, tá? Historicamente eu não sei dizer isso para vocês, qual foi a ordem especificamente dos releases do Selenium WebDriver, mas certo é que chegou um momento que tinha nas principais linguagens de programação. E aí então, o analista de testes que estava ligado à automação falou que, olha, agora eu tenho aqui em Ruby. Puxa, Ruby é mais fácil do que Java, vou começar a automatizar em Ruby. Aí surgiu um outro testador e falou assim, aqui dá para automatizar com Python. Qual que é a linguagem que eu mais gosto? Python, vou automatizar com Python. E aí, num caso como esse, qual que virou como que a gente responderia essa pergunta de qual é a melhor linguagem de programação? Responderia assim, a melhor linguagem de programação é a mais fácil de aprender. Estão entendendo aqui onde que eu quero chegar? Chegou um determinado momento em que a gente falou assim, qual é a melhor linguagem de programação? A melhor linguagem de programação é a mais rápida de aprender, a mais fácil de aprender. Java é fácil de aprender? Muita gente dizia assim, não, Java não é fácil de aprender. Puxa, mas Ruby está super popular e Ruby é mais fácil que Java. Onde que eu vou automatizar? Já sei, vamos automatizar em Ruby. E se você for parar para pensar, se você conhece alguém que trabalha com automação de testes há tempo, você vai perguntar para essa pessoa e essa pessoa vai te dizer com certeza. Teve uma época que Ruby
era uma das linguagens mais utilizadas em automação de testes. Uma das mais utilizadas. Muito, muito utilizada. E se você é da época que Ruby era muito utilizado, coloca aí nos comentários depois, que com certeza aí você vai lembrar dessa época. Ruby era, sabe, tipo, muito, muito utilizado. Frameworks, bibliotecas ou ferramentas como Cucumber, como Capybara, como RSpec, eram ferramentas que, puxa, eram muito, muito, muito utilizadas assim. Então, tipo, Ruby cresceu dentro da comunidade de testes de software. Por quê? Porque era muito mais simples de utilizar. Caraca, puxa, era muito fácil. Então, qual que era a melhor linguagem para automatizar testes naquela época, nessa transição que a gente estava? Era a linguagem Ruby, porque era mais fácil de utilizar. Hoje em dia, a gente vê um crescimento muito grande de Python dentre os testadores. E aí alguém vai lá e fala assim, qual a melhor linguagem de automação de testes? A melhor linguagem de automação de testes é Python. Por quê? Porque é muito mais fácil. É mais fácil do que Java, é melhor do que Ruby, porque perdeu a popularidade, porque o Ruby perdeu a sua popularidade, né? E é uma linguagem inovadora. Python, com certeza, é a linguagem que eu vou utilizar. É mais fácil. Entende? Então, teve uma época que a melhor linguagem de programação era a mais fácil. Beleza? Não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Eu estou aqui compartilhando conteúdo com vocês sempre, frequentemente, quase que diariamente, para ajudar você a conseguir alavancar sua carreira e ser melhor remunerado por isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.